Olá, estamos aqui mais uma vez nesta semana para estar comentando um pouquinho da nossa revista que estudaremos aqui na nossa igreja no domingo. Vamos falar sobre o wesleyismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Então, quando nós estamos comentando esses 3 meses sobre o movimento pentecostal, e agora vamos falar sobre John Wesley. Quem foi John Wesley? Qual foi a época que viveu John Wesley? Então esse vai ser o estudo que nós vamos ter nesta semana. Então, a vida, a experiência, as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da época, contribuindo para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes pentecostalismos e teológicas, como veremos nesta lição. Nós vamos procurar tirar experiências da que John Wesley teve para as nossas vidas, daquela época para a nossa época. John Wesley, ele teve seu início, ou a sua vida, em 1703 a 1791. Viveu quase 90 anos. E líder pregador da igreja anglicana, foi fundador do metodismo, e um movimento em que sua origem buscava reavivar a igreja da Inglaterra. Rejeitado ali na hierarquia da igreja inglesa, passou a percorrer toda a Inglaterra a cavalo, anunciando a palavra. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra e de maneira mais ampla na América do Norte. Então, esse era o John Wesley. John Wesley teve a sua influência no pietismo. Nós falamos na semana passada, comentamos um pouquinho de John Wesley, do pietismo, que vem de pia desidéria, que é vidas piedosas, vidas temente a Deus. E o Wesley ajustou seus pensamentos, absorvendo a influência pietista para uma vida de santidade, para testemunho, missão e serviço de uma vida cristã. O Wesley instituiu a sociedade metodista baseada nos pequenos grupos de oração e leituras bíblicas. Então, oração, leitura bíblica, para que viesse ter uma vida de santidade, testemunho e uma vida cristã santa, que viesse a influenciar, que viesse a testemunhar com as suas vidas a palavra de Deus. Vemos que John Wesley, ele foi influenciado pelo pietismo moraviano, né? Ele conheceu os morávios ali quando ele estava vindo de uma missão na América do Norte, numa das colônias da América também, na Geórgia, e ali seu navio, né, estava para afundar, e ali tinha alguns missionários moravianos. E John Wesley ficou ali muito nervoso, com medo da morte. E os morávios, irmãos pietistas, a maioria deles da família de John Rus, as suas origens, eles estavam tranquilos, né, confiantes no seu Deus. Eles tinham a confiança que mesmo se ele morresse, eles iam morar com o Senhor. Nesta hora, John Wesley tem a sua experiência ali. Ele percebe que ele não era, mesmo sendo ali um missionário, ele não tinha essa verdadeira devoção, esse verdadeiro conforto em seu coração, e ele percebe que ele precisava ser transformado verdadeiramente. E vemos que depois, né, que John Wesley,
que ele já era um missionário, mas não tinha tanto progresso, podemos dizer assim, na sua missão. Porém, depois que eles conhecem os memoráveis, começam a ter aquela experiência, ele começa a orar mais, a se dedicar mais, e ali, a partir dali, seu trabalho começa a ter êxito. Para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente no Cristo, na igreja e no mundo. Além disso, a experiência com o Espírito Santo dinamiza a vida cristã, tirando de uma mera devoção. Assunto de como novo nascimento, regeneração, evidência da graça e da fé em nosso Espírito seria, portanto, ações atribuídas à ação direta do Espírito Santo. Então, para John Wesley, agora ali, tudo que se evidenciasse a vida cristã necessitava da ação do Espírito Santo. Para que o homem ele tivesse uma vida transformada, ele precisava da ação do Espírito Santo. Para que o homem tivesse uma vida de devoção a Deus, ele necessitava da ajuda do Espírito Santo. Então, vemos que John Wesley agora fala sobre essa importância do Espírito Santo na vida daquele que conhece o Senhor, naquele que está tendo uma vida na presença do Senhor, aquele que é cristão, que quer não ser apenas nominal, né, apenas um religioso, mas ter uma vida de entrega ao Senhor verdadeiramente. Um coração extremamente aquecido. Agora nós vemos John Wesley, ele registrou a experiência que teve com o Espírito Santo, o qual muitas vezes ele mencionou isso em suas pregações, como ele teve ali ele conta em um diário, né, que algo que aconteceu em 24 de maio de 1738, né, quando em uma noite, em uma sociedade a desgaste, né, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero sobre as epístolas de Romanos, e cerca de 4 antes de 9 estava descrevendo a mudança que trabalha no coração através da fé. Senti meu coração extremamente aquecido. Agora ali ele tem a sua experiência com o Espírito Santo. Essa deve ser um nosso pedido ao Senhor, que nós não venhamos ser apenas crente nominal, mas que nós venhamos ter o nosso coração aquecido. Então, nós devemos procurar ter a nossa experiência com o Senhor. E aqui nós vemos John Wesley, ele conta que enquanto ele estava ouvindo uma pregação sobre a fé, que estava sendo lida ali em Romanos, a qual Lutero ele deixou escrito, uns dos escritos deles, ele sentiu seu coração ali pegando fogo. Aqui nós vemos que, segundo os pensamentos de John Wesley, e isso é uma realidade, para crer na salvação é necessário receber o Espírito Santo. John Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Então é preciso que o cristão, o homem que não conhece o Senhor, dê o primeiro passo, e quando ele começa a conhecer o Senhor, ele tem ali um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, as coisas deste mundo tem que ser tiradas dentro dele. Nós vemos quando o povo de Israel ali saiu do Egito, e ali nós vemos que era uma preocupação do Senhor que o povo tirasse o Egito do seu coração. E o mundo representa para nós o Egito, e nós devemos tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa devoção verdadeira com o Senhor, através da ação do Espírito Santo de Deus. Depois deste encontro de John Wesley ali podemos dizer com sua experiência
com os moráveis e a sua experiência com o Espírito Santo, John Wesley sai por toda a Inglaterra, América do Norte, e evangelizando. E os historiadores registram que durante as pregações era frequente a manifestação, fenômenos físicos, pessoas chorando pela ação do Espírito Santo. Agora surge aqui, a lição traz sobre os metodistas, que os metodistas são cristãos que nasceram de um movimento na Inglaterra no começo do século XVIII, no período industrial. Esse nome metodista vem de John Wesley, seu organizador, e seu irmão John Wesley e seu irmão, impulsionaram pelo desejo de uma vida mais consagrada, organizaram esse pequeno grupo. Muitos zombavam deles, passando a chamar o grupo de Clube dos Santos. O grupo ficaria conhecido por dias fixos para exercer o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia, encorajamento mútuo na oração, dia de visitar os presos, entre outras coisas. Por causa dessa organização, o grupo foi chamado de maneira pejorativa de metodista, aqueles que têm métodos, né? Eles foram chamados de metodistas e acabaram, né, de nome pejorativo. Os pessoal ficavam zombando, porque eles tinham dia de ir na igreja, dia de orar, dia de jejuar, e eles começaram a ser chamados de metodistas, né? E acabou sendo colocado esse nome de uma congregação, e essa congregação chegou até os nossos, aqui no Brasil, porque ali o povo achou que estava zombando, mas acabando que deram nome nessa igreja, né? Então, ele tinha ali os domingos, que é dia de ceia, jejuava às quartas. Então, eles tinham ali os seus métodos de oração, de jejum, de leitura bíblica, e eles ficavam ali procurando ter uma maior devoção, maior intimidade com o Senhor. Então vemos que John Wesley, quando era pequeno, né, a sua casa, né, ele pegou fogo, e seu pai, ele tira os seus irmãos, e John Wesley acaba sendo o último a ser tirado, né? E por isso ele se chamava de um tição tirado do fogo. E mais tarde, né, ele continuou pregando a palavra de Deus, e ele falava, né, que ele era um tição tirado do fogo. E ele tinha uma frase que é bem conhecida de John Wesley, que é: põe fogo em seus sermões, ou põe seus sermões no fogo. Então nós vemos que é preciso que nós venhamos ter uma maior devoção a Deus. John Wesley, esse pensamento dele foi uma das bases das igrejas que chegou até os nossos dias, e que é a igreja, nós vamos estudar nas próximas lições, é a base do movimento pentecostal, que vai chegar até na América, que John Wesley baseava muito ali no Novo Testamento, e a igreja ela é baseada praticamente no movimento pentecostal de Atos. Então nós vemos que os dois movimentos, eles têm o mesmo interesse de restauração da igreja. Então que a igreja do Senhor ela venha voltar aos seus princípios, devoção a Deus. Nós venhamos ver o que está faltando em nós, que nós venhamos ter uma devoção maior com o Senhor. Deus venha estar abençoando a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.